Você sabia que existe um texto do Lacan em homenagem a Marguerite Duras pelo livro O Arrebatamento de Loewenstein? Conhece esse livro? Conhece esse texto dos outros escritos do Lacan? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao canal, bem-vindos a esse vídeo, que não deixa de ser um vídeo diferente dos anteriores, afinal, é um vídeo de retomada, já faz um tempinho que eu não posto vídeos aqui no canal, inclusive algumas pessoas vêm me perguntando sobre isso. Eu tinha intenção de retomar as gravações em fevereiro, mas só estou conseguindo retomar agora, em parte porque a vida é corrida, são muitas demandas de trabalho, mas acima de tudo, porque eu sempre quis manter esse canal no registro do desejo. Eu não quero gravar vídeos para atender a exigências superegóicas, bater meta do YouTube. Nunca foi essa a proposta. Então, saibam que sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, esse vídeo é fruto do meu desejo. Como é o caso desse vídeo, que tem como tema a leitura que mais me tocou nos últimos tempos. Estou falando do livro O Arrebatamento de Loewenstein, de ninguém mais, ninguém menos, pessoal, do que Marguerite Duras, uma das principais vozes femininas da literatura europeia do século XX, e que pode ser uma leitura muito importante para quem se interessa pelo universo psi, em particular para quem gosta de pensar as relações que a gente pode estabelecer entre literatura, psicanálise, psicopatologia, e olha, que de certo modo arrebatou o próprio Lacan. Tanto é que o Lacan tem um texto nos outros escritos em homenagem à autora por conta desse livro. Eles, inclusive, chegaram a se encontrar para conversar sobre a história do livro. Então, bora lá conhecer essa história e tentar pescar um pouco porque essa leitura, de certo modo, arrebatou o Lacan. Vamos lá. Dados importantes sobre a história, pessoal. É uma história escrita, portanto, por uma mulher que retrata um caso de loucura feminina e que conta com uma narrativa muito interessante que captura o leitor. Primeiro, que a personagem principal, a Lola Wallerstein, ela não narra a própria história. Então a gente está lendo uma história que não é narrada pela própria personagem principal. E além disso, a gente, durante um bom tempo da leitura, fica se perguntando quem é que é o raio narrador, quem que está narrando essa história. Isso a gente só vai descobrir mais à frente. Mas não para por aí, não. É uma história que contém uma narrativa cheia de furos, de buracos. Quem está narrando a história para a gente chega a dizer isso em vários momentos. Por exemplo, falando algo do tipo, olha, eu não estava lá, eis como eu imagino que tudo aconteceu. Eu estou dizendo aqui algo que eu inventei sobre a cena, que é a cena principal lá, em torno da qual gira a história. Então a gente acaba tendo que lidar, enquanto leitor, com uma história muito interessante e, ao mesmo tempo, com uma narrativa impactante, que captura a gente tanto quanto a própria história em si. Pelo menos essa foi a minha experiência enquanto leitora. Outro ponto importante, o livro gira em torno de uma única cena. A cena em que Lola, personagem principal, ali aos seus 19 anos, noiva, já prestes a se casar, vai com seu noivo, mais velho do que ela, tem 25 anos, Michael Richardson, ao baile, na cidade natal dela. Ela está ali no baile com o noivo, com a melhor amiga, Tatiana Kalk, também uma personagem importante do livro, isso vai ficando evidente mais à frente, e ela está ali no baile quando, de repente, uma mulher entra no salão e atrai o olhar de Michael Richardson, que fica capturado por essa mulher estranha, por essa mulher que apareceu subitamente, ao ponto de dizer em voz alta, o que é escutado pelas pessoas ali que estão ao redor deles: preciso tirar essa mulher para dançar. E, gente, ele faz isso, mesmo diante de Lola, sua noiva. Ele tira a mulher para dançar
E eis que estamos ali com Lola, olhando o seu noivo dançar, se apaixonar e, pasmem, irem embora com essa mulher que só precisou aparecer subitamente. Estou aqui com Lacan, vou ler para vocês uma passagem dele, tá? Nas palavras de Lacan, então, temos a cena de que o romance inteiro não passa de uma rememoração. O arrebatamento de dois numa dança que os solda, sob o olhar de Lol, terceira, com todo o baile, sofrendo aí o rapto de seu noivo por aquela que só precisou aparecer subitamente. Gente, Lola vê o seu noivo dançar, tocar, se apaixonar e ir embora com essa mulher. Sabem qual a reação dela? O que ela fez? O que ela diz? Sabe o que Lola fez? Nada. Ela não fez nada. Nas palavras de Lacan, ela não pôde dizer que estava sofrendo. Acho que vocês imaginaram aí que ela tivesse feito um barraco, né? Pois é, mas ela não fez. E isso deixa a gente, enquanto leitor, numa tremenda expectativa. Caramba, o que será que vai acontecer agora? O que vai ser dela? Ela teve o noivo arrancado abruptamente por uma outra mulher, não reagiu. Será que ela recalcou essa experiência de tão traumática que foi? Quais sintomas ela vai passar a exibir a partir daí? E aí a gente vai para um segundo momento da narrativa em que a gente está esperando respostas para essas perguntas, mas o que acontece, o que vem é um momento caracterizado por uma espécie de esquecimento. Lol passa a viver como se nada disso tivesse acontecido. Ela casa, tem 3 filhos, permanece casada por 10 anos e exibe o que em psicopatologia a gente pode chamar de normalidade funcional, normalidade ideal, ou seja, ela vive adaptada às exigências sociais. Só que essa adaptação, pessoal, ela vem acompanhada de uma espécie de empobrecimento das relações afetivas, das relações sociais dela. Então isso acaba sendo triste. A gente poderia pensar, ao contrário, que bom! Depois de tudo que ela passou, de ser abandonada pelo noivo, da forma como ela foi, ela conseguiu refazer a vida dela, casou, constituiu família. Mas não, a gente não consegue ir por aí porque essa experiência que ela acaba tendo na vida é uma experiência um tanto empobrecida. O que parece representar, inclusive, uma crítica da autora à sociedade da época. E, gente, esse caso, ele desafia a psicanálise, dentre outros aspectos, pela ausentificação de Lola na cena traumática. Ela parece apresentar, a partir dessa cena, uma espécie de indiferença. Ela não chega nem a elevar o que aconteceu com ela ao estatuto de queixa. Ela parece não se queixar do que aconteceu. Mas o Lacan vai destacar um ponto importante, que ainda assim essa cena não deixou de ter um caráter transformador. O que Lola passa a exibir a partir daí não são sintomas psicóticos, sintomas neuróticos, histéricos, obsessivos, mas tem um detalhe importante. Há uma transformação. Ela muda o nome e passa a se apresentar como Lowenstein. E aí nós vamos para o terceiro tempo da narrativa, em que Lol, decorridos aí pelo menos 10 anos desde o acontecimento, retorna à sua cidade natal, volta a morar na sua cidade natal. Só que a gente fica esperando que ela, com isso, lembre o que aconteceu com ela. Só que ela apenas não lembra o que aconteceu com ela ao retornar para a cidade natal, como, surpreendentemente, parece nem se lembrar daquele lugar. Ela age como se tudo fosse uma novidade para ela. Ela passa a sair todos os dias de casa para caminhar e olha aquele cenário, as ruas, as pessoas, como se nunca estivesse estado ali. Como de fato fosse tudo uma novidade para ela. Até que um belo dia ela avista um casal e meio que se apaixona pelo homem desse casal, Jax Hold, que inclusive a gente descobre que é o narrador da história.
E ele, de certo modo, um tanto fascinado por ela. E sabem qual é a mulher que estava com ele na rua? Era a amante dele, Tatiana Call, a melhor amiga de LOL na juventude e que, inclusive, estava com ela na cena do baile. E, gente, LOL consegue convencer o Jax Hold a levar a Tatiana, sem que Tatiana saiba, ao hotel onde ela, LOL, se encontrava com o noivo Michael Richardson na juventude, para que ela observe os dois na janela do hotel. É uma cena muito bem descrita pela autora, em que LOL está ali deitada num campo de centeio, olhando as janelas do hotel, até que ela consegue localizar a janela em que os dois estão, e ela fica ali deitada, observando os dois. Sacaram? LOL recria a situação que ela própria viveu lá na cena do baile. Isso quer dizer que ela simplesmente reproduz a cena traumática? Não é por aí que Lacan vai. Vou ler, inclusive, uma passagem dele aqui para vocês. Ó. Pensaríamos, seguindo algum clichê, que ela repete o acontecimento. Mas olhemos mais de perto. E olhando mais de perto, é como se LOL assumisse uma outra posição na cena. Quem fica no lugar dela, na cena original, é Tatiana, que está sendo observada sem saber que está sendo observada. Ela está sendo usada, de certo modo, nessa recriação da cena por parte de LOL. Então, isso equivale a dizer que olhar para Tatiana ali na janela equivale a olhar para si própria enquanto ausente dessa situação lá no baile. E o Jax Hold, como eu disse para vocês, que é o narrador da história, ele não sabe muito bem qual o lugar dele nesse jogo, jogado entre ele e LOL, e do qual Tatiana fica ausente. Tanto é que, como eu falei lá no início do vídeo, essa narrativa é uma narrativa cheia de furos, o que também é representado por esse constrangimento, essa falta de compreensão do Jax Hold em relação a qual lugar ele ocupa nessa situação, na fantasia de LOL. Bom, como vocês devem ter percebido, essa é uma história rica e que oferece muitos elementos para a gente pensar temas importantes, inclusive dentro da psicanálise, trauma, fantasia, sublimação, voyeurismo, embora Lacan não pareça ter considerado que a saída de LOL foi pela via do voyeurismo. Enfim, se vocês quiserem conhecer mais, se aprofundar mais nessa história, eu recomendo, claro, o próprio livro da Marguerite Duras, o texto do Lacan em homenagem a essa autora pela história, que está nos outros escritos, e recomendo ainda o livro O Arrebatamento de Lacan, Marguerite Duras ao pé da letra, de Eric Bourget. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas de qualquer forma, fica a dica. É isso, pessoal. Até a próxima!